Graça e paz aí, galera. Estamos começando mais um podcast, esse lado para cima. Dia friozinho, de domingo. O tema de hoje que nós iremos abordar é, um tema oportuno aí, que é sobre o Setembro Amarelo. Logo mais depois da vinheta. E aí galera, beleza? Começando então mais um novo episódio pra vocês aí. A gente fez uma reunião, né, pra conversar um pouquinho sobre os próximos tópicos, né, o que a gente poderia abordar aí pra vocês de conteúdo. E como o Francisco acabou de mencionar, né, a gente pegou um tema oportuno aí pro mês de setembro, que é pra falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né? Essa grande campanha que vem acontecendo aí nos últimos anos. Sobre a prevenção, né, a guarda da vida aí, que seria a prevenção de suicídios, né, quando a gente tem alguém em determinada situação que precisa de ajuda, que precisa de um apoio ali. E aí a gente pensou um pouquinho, né, com cuidado para poder falar um pouquinho desse tema. E a gente resolveu então apresentar aqui 7 promessas, né? Conversar um pouquinho 7 promessas de Deus aí para nós, pra gente ter uma vida boa, uma vida agradável, né? Falando um pouco mais, né? Setembro Amarelo tem pouco tempo, né, que tem ele. Desde 2014, 2015, mais ou menos. A Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina do Brasil, né, organiza em território nacional essa campanha, né, que é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, né, e tem ocorrido muitos casos, até mesmo na igreja, né, de pastores, membros. Acho que umas 2 semanas atrás, uma mulher se suicidou aqui em Poá, se jogou da passarela ali no centro da cidade mesmo, né? E chama atenção, né? Porque para a pessoa se suicidar, eu vejo que ela não encontra mais saída em nada, para ela não difere, né, da vida para a morte, tipo assim, ela já não vê mais amigo, já não vê mais parente, já, né, acaba se isolando, né? E muitas vezes não é só se isolar de não estar com as pessoas fisicamente, né? É se isolar socialmente mesmo, de não conversar, não se abrir mais, porque o ser humano, ele foi feito para conviver com outras pessoas, né? A gente não foi feito para viver sozinho, isolado num mundinho, né? Tanto é que somos mais de 13 bilhões, né, de pessoas, né? E que transforma a gente é viver com pessoas, né? Com outros seres humanos. Cada um com o seu pensamento, com o jeito que foi criado. Cada um tem um comportamento, uma convivência diária. É isso, você aprender a conviver, a aceitar a pessoa do jeito que ela é, né? Um relacionamento sadio você não querer mudar a pessoa se muda sozinha, né? Onde eu trabalho tem mais de 100 pessoas, cada uma é diferente da outra, cada um tem uma que você brinca de um jeito, se você for brincar com a outra já se sente, já, né? Já fica ofendida. Por quê? Porque cada um tem um temperamento, cada um foi criado de um jeito, né? E eu vejo aqui, né, nessa situação que a pessoa já não suporta mais ficar do lado das pessoas, né? Já se sente incapaz né? Já se sente desconectada, melhor dizendo assim, do mundo, do convívio com as pessoas, né? E acaba achando que não tem mais solução, né? E a gente, com esse tema que nós vamos abrir hoje,
a gente quer colocar que não, que Jesus ele muda tudo, né? Ele pode transformar a sua história, pode mudar completamente a sua visão a respeito da vida em si, né? É exatamente isso, né, Francisco? Porque às vezes a gente pensa que não tem mais solução, não tem mais jeito, mas Jesus ele veio para mudar totalmente isso, né? E às vezes você até conhece, né, alguma coisinha ali da Bíblia, alguma coisa assim, mas não se aprofundou. E talvez essa mensagem de hoje possa fazer alguma diferença, né, na sua vida, de alguma forma. Por isso, eu peço que você escute, né, as mensagens. A gente vai deixar depois também as 7 promessas que a gente vai falar hoje, junto com os versículos, para você mesmo procurar na sua Bíblia, em casa, tudo certinho. Mas ouça com atenção as palavras, né? Porque essas palavras não são nossas, as palavras são da própria Bíblia, né? De Deus, palavra de Deus mesmo. Então, ouça com atenção, investigue ali o que tá falando com você neste momento, que você está ouvindo, e que de alguma forma essa mensagem de hoje possa fazer alguma diferença na sua vida. Vamos começar então, Francisco? Vamos lá? Sim. Eu vou pedir para você abrir, por favor, em Números 23, 19, só para a gente poder ler a mensagem inicial aqui. Aí a gente vai comentando aos poucos, tá bom? Números 23, 19. Deus não é como os homens que mentem, nem é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Então a gente já começa observando que Deus não é homem para mentir, né? Se Deus ele prometeu, ele vai cumprir. E ele faz, né? Ele não deixa de fazer. A gente vai falar agora sobre essas 7 promessas que Deus tem para cumprir na sua vida, né? Se você aceitar, se você buscá-lo, ele tem essas 7 promessas para cumprir na sua vida. Claro que ele tem muito mais, né, para fazer, mas a gente deixou separado essas em específicos, tá bom? A primeira promessa que a gente vai falar aqui é sobre a salvação, né? Aí eu vou fazer uma pergunta, né? Quem quer a vida eterna? O que é a vida eterna para você, né? O que seria a vida eterna? Para você, Francisco, o que seria a vida eterna? A vida eterna em suma, assim, porque a gente tem a vida aqui, ela é passageira, né? Ela vai se findar aqui. E em Apocalipse fala que nós teremos novos céus e novas terras, né? Quer dizer que a vida vai continuar. Bom, vai ser ou a vida eterna ou morte eterna, né? Uhum. Para mim a vida eterna é estar com Deus ali diariamente, andando com Ele, conversando com Ele fisicamente, né? Uhum. Espiritualmente, tudo. Né? Não vai ter mais essa separação. Assim como era no início da criação, né? Isso. Eu vejo que vai ser bem mais, né? Que a gente vai andar, vai pescar, vai caminhar, vai correr, ele vai contar as histórias pra gente, né? Vai ser um relacionamento mesmo de pai e filho, né? Quando você tem o seu filho, né? Você quer ficar o dia inteiro com ele, conversando e ensinando e a coisa mais gostosa pro pai é o filho tá ali querendo aprender mais e saber mais e esse relacionamento para mim é a melhor coisa que tem, né? O relacionamento de pai para filho. Uhum. E eu vejo que a Bíblia inteira, Deus ele busca isso, um relacionamento sincero, né? Não é um Deus só para julgar, que muitas vezes a gente aprendeu, né? Que ele é um Deus carrasco, né? Que tá lá só para condenar, para mostrar os nossos defeitos,
E quando Jesus vem, ele mostra que o Pai não é assim, né? Ele mostra nas parábolas dele, nos ensinamentos dele, que não é assim, que Deus ele busca um relacionamento, ele busca uma adoração para a gente estar com ele pelo que ele é, não porque ele pode fazer, porque vai chegar uma hora que a gente não vai precisar mais de coisas materiais, não vai precisar mais de comer, de mais nada terreno, né? E eu vejo isso, a vida eterna sendo isso, né? A gente não precisar de mais nada que a gente necessita aqui na Terra, né? Nós vamos ser, a Bíblia fala que nós vamos ser consolados, não haverá mais choro, nem pranto. Nem dor, né? Nem dor. Tudo essas coisas, né? É bem amplo, né? O conceito de vida eterna, né? Uhum. E ela acaba se estendendo para nós aqui na Terra também, quando a gente tem um encontro real com o Senhor. Exatamente. Então, depois desse esclarecimento aí, né, do que claro que para cada um tem uma diferença, vai ter um ponto, né? Um ponto aí do que é a vida eterna, mas a primeira promessa de Deus para nossas vidas aí, então, é a salvação, tá bom? E para a gente poder ouvir um pouquinho mais do que a Bíblia tem a dizer para nós sobre isso, a gente vai lá em 1 João 2:25, tá bom? A gente vai deixar tudo anotadinho para vocês aí, não se preocupem, tá? Mas a primeira promessa aí, então, tá lá em 1 João 2:25. Vai falar um pouquinho sobre salvação. Francisco está abrindo aqui, só um momento. A minha Bíblia está na nova linguagem, na nova tradução na linguagem de hoje, tá? Se tiver um pouquinho diferente aí é porque ela é um pouquinho mais assim, mais fácil de entendimento, né? 25. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto, a vida eterna. Então, como a gente já falou um pouquinho sobre a vida eterna, né? A salvação aí, Cristo, então, ele já deixou bem claro ali que ele deixou a vida eterna para nós, né? E se a gente for parar para analisar um pouquinho isso, o que Cristo quer dizer com isso? Quer dizer que todo aquele que nele crê terá a vida eterna, né? Então a gente precisa parar um pouquinho, deixar o nosso ego de lado aí e meditar um pouco mais na palavra de Deus para poder entender, né, sobre isso, o que o Espírito Santo deixou reservado para nós sobre isso. E é bem isso que a gente está falando, né? Um pouco sobre relacionamento e tudo, acaba caindo nisso também, né? Porque Deus, ele restaura relacionamentos, comunhão com irmãos, com amigos que acabamos perdendo, né? Assim, se distanciando, né? E com essa pandemia que assolou o mundo, aconteceu bem mais, né? Ficamos muito mais distantes, né? E, às vezes eu me pego pensando em certas pessoas, aí acabo mandando mensagem, ligando, conversando, porque a nossa vida, principalmente aqui em São Paulo, ela é muito corrida. E quando você vai ver, já deu final de semana, já é estudo, trabalho, é coisas que você tem que fazer dentro de casa, as tarefas do dia a dia, né? E acaba sufocando. E algo que eu tenho sempre buscado em oração com o Espírito Santo é para que eu lembre das pessoas, né? Não deixe elas ficar muito tempo assim, sem conversar, sem mandar uma mensagem, né? Eu tenho alguns parentes, alguns amigos que são mais idosos e às vezes vem na memória eles assim, eu mando uma mensagem, pergunto: "E aí, fulano, como você tá?" Né? Faz tempo que a gente não conversa, né? Porque às vezes não é que com os idosos é mais fácil acontecer isso, né? Que é mais propício, né? O pessoal jovem acaba saindo mais, tudo, mas a pessoa que tem uma certa mais idade, né, acaba ficando um pouco assim, meio de lado, né? A gente acaba, nessa correria da vida, acaba deixando
tios, avós, né? Pessoal mais idoso, acaba esquecendo deles, né? E a felicidade dessas pessoas é quando você visita, né? Sem marcar a hora, sem nada. Pelo menos a maioria, né? Né? Porque elas se sentem valorizadas, né? Uhum. De uma forma geral, né? Quem você visita, que você gosta mesmo, que você vai e conversa e perde, entre aspas, né? Perde um tempo com a pessoa conversando, deixando ela falar, para ela é de uma grande valia, né? Eu tenho uns amigos mais idosos assim, e é uma alegria conversar e ouvir as histórias, né? Eu tenho um tio, aí às vezes a gente se encontra na rua e começa a conversar. Ele fala, que no meu tempo ia lá em São Paulo para assistir uma TV, para ver isso, para ver aquilo, né? E conta as histórias, as peripécias, né, que se passaram assim né? E você vê a alegria da pessoa só pelo fato de você estar ali dando ouvindo, tempo, né? Dando só de você ouvir para ela, E é isso, né? Jesus, ele fazia muito isso, né? Ele ia nos lugares, ele ouvia as pessoas, conversava com as pessoas, né? E até hoje ele é assim, né? Ele tá ali para te ouvir. A nossa oração é isso, ele quer ouvir. Por mais que ele saiba tudo sobre a gente, ele quer ouvir como foi nosso dia, como que a gente tem passado. E é engraçado você falar isso, né? Porque é interessante a gente reservar um tempo para as pessoas, né? Não só familiares, mas também os seus amigos, aqueles que estão mais distantes, né? Ou aquele que você acabou de conhecer. É legal você deixar um tempo reservado ali para ele. Eu já ouvi uma frase uma vez que não existe falta de tempo. Porque quando você gosta de alguém, você quer passar um tempo com alguém, você arruma tempo, você arruma disposição, né? Nem que seja 10 minutinhos ali para conversar, para mandar uma mensagem, né? Mandar um áudio. É importante você reservar, né, esse tempinho para alguém. Faça isso. Pega essa semana, reserva ali um tempinho para você mandar uma mensagem para algumas pessoas, né? Manda aquela pessoa mais distante que você não conversa, faz um tempinho já, manda um oi. Pergunta como que tá a semana, pergunta como que estão, né, as coisas do dia a dia. Porque talvez essa mensagem possa fazer diferença na vida de alguém que você for mandar ali, né? Aquele negócio, né? A pessoa se sente importante, né? Alguém tá se importando comigo, a pessoa deu um pouquinho do seu tempo ali, por mais rápido que seja, né? Por WhatsApp e tudo. A pessoa mandou uma mensagem, ela tá se importando comigo. Então, aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda promessa aí de Deus, né? Que ele reservou para nós aí, que é vida plena, né? O que seria uma vida plena? O que seria ter uma vida plena? Né? A vida plena é aquela vida mais tranquila, né? Mais calma. A gente acabou de falar que aqui em São Paulo que a gente tem uma correria do dia a dia, né? A gente espera chegar o final de semana, mas o final de semana passa tão rápido que daqui a pouco, segunda-feira, tem que trabalhar de novo. Aquela correria, né? Eu e o Francisco, a gente ainda tem um pouquinho de sorte porque a gente mora próximo ao nosso emprego. Tem gente que precisa pegar várias conduções aí para chegar num local de trabalho e fica muito corrido, né? Muito corrido. E aí, o que seria uma vida plena? O que a Bíblia fala sobre vida plena para nós aí? Vamos ouvir um pouquinho. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Essa versão aqui ela pode estar um pouquinho diferente ali do que a gente está acostumado a ouvir, né, sobre esse daí. Mas o que seria essa porta, né? O que seria essa entrada aí? A gente percebe que Jesus está fazendo uma analogia, né, bem clara aqui, que ele é a porta para a vida eterna, que a gente acabou de discutir ali um pouquinho. E ele também está te dando uma vida plena ali, uma vida saudável, né? Porque ele fala que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir, mas ele vem para te dar uma vida plena, ou seja, né, uma vida completa aqui. Né, eu pedi pro Felipe ler
um pouquinho antes, né? Porque ele fala para contextualizar, né? Que ele vem falando, né? Você ter essa vida completa, essa vida plena, é só através de Jesus, né? Ele fala que ele é a porta. Quem passar por ele vai ter essa vida, vai ter essa proteção. E é só através dele. E algo que chama atenção é que ele fala, né? Que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. E qual que tem sido o ladrão da minha vida, da sua vida? O que ele tem roubado? Não está falando aqui propriamente do diabo, né? Que muita gente põe aí já que é o diabo. Não, o ladrão é tudo aquilo que está te roubando, está te matando e está te destruindo. E às vezes, Francisco, nem precisa ser algo físico, né? Não, né? E uns episódios atrás aí do podcast, a gente falou, né? Sobre ladrões de tempo, né? A internet, as redes sociais, filmes, séries, que a gente acaba, entre aspas, querendo dar uma relaxada e quando você vai ver, ele roubou seu tempo, né? E tudo... E aqui nós estamos falando sobre... Jesus fala sobre o ladrão, né? O que tem te roubado? O que tem te matado? O que tem te destruído, né? Porque às vezes a gente leva pro lado físico, né? Pro lado, né, que o ladrão vem roubar, vem te matar. E muitas vezes é no espiritual, no psicológico, porque ele tá ali. O que você não tá plantando pro reino, você tá plantando pro inimigo, né? Você tá ali, você tá plantando coisas boas, você vai colher coisas boas, mas se você tá ali sem plantar nada, tá com a terra ali infrutífera, tá jogando sementes que não condiz com o reino, vai crescer joio no meio, né? E que a gente venha se atentar para essas coisas, né? Porque ninguém acorda do nada e decide, hoje eu vou me matar, hoje eu vou matar alguém, hoje eu vou roubar. Não é coisas que vão ao pouquinho você vai crescendo, você vai plantando essas coisas no coração e você vai olhando as coisas ruins que acontecem e fala, é isso mesmo, e não é, né? E Jesus, ele tá falando ali, eu sou a porta, quem passar por mim vai ter vida plena. Uma vida plena, acima de tudo, é uma vida saudável, com qualidade de vida, de tempo, para você desfrutar, né? A Bíblia fala que a gente tem que ver o que é bom pra gente, né? E tem algumas coisas que eu tenho visto que não é bom, né? Eu tô acabando tirando coisas que eu literalmente perdi a tempo, né? Vou ver o que tem no meu Face, vou ver o Instagram, vou ver. Você vai ver, você já perdeu 4, 5 horas só vendo os feeds ali, né? Ficar lá vendo os feeds, vai dando risadinha, daqui a pouco você já vai ver. Eu faço marketing e tenho muitas coisas relacionadas, né, no meu Instagram. Aí quando você vai ver, você tá acabando se perdendo ali, perdendo tempo, nosso tempo é precioso, ele não volta atrás, não tem como você voltar atrás. E ter uma vida plena em sua essência é você ter um equilíbrio, né? E qualidade no seu dia a dia. E entender que cada segundo conta, né? A vida plena é você saber desfrutar as 24 horas que você tem, né? Isso não significa vocês... hoje eu vou sair, vou curtir, porque eu tenho que aproveitar que amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, não, amanhã não pertence a nós. Não é isso, né? Calma aí, coloca o pé no chão. É aproveitar. Se você tem seus filhos, aproveita o tempo que você tem com seus filhos, né? Com a sua esposa, com seus amigos, seus familiares. Aproveita o jantar que você tem hoje, né? O almoço que você comeu. Isso é ter vida plena, você aproveitar cada momento, cada instante da sua vida que está acontecendo. Se você ingressou numa faculdade, está começando uma faculdade agora, aproveita este momento, porque daqui a pouco vai passar tão rápido, você vai terminar a faculdade
e não vai ter aproveitado o tempo suficiente. Essa aí não vai voltar mais atrás, né? Aí passou. E é bem isso, né? O tempo ele é muito precioso. E quanto mais velho você vai ficando, você vê que o tempo vai mais rápido, né? Parece que tá acabando o relógio, né? Puxa. Você deita, já acorda, já tem que trabalhar e já chega, já tá de noite, você janta, já estuda e vai nisso. Na minha folga eu faço, no feriado eu faço, e vai passando e você vai só acumulando, deixando as coisas, né? E é engraçado que quando eu era criança, né, Francisco, o tempo parece que não passava, cara. Eu ia pra escola de manhã, aí eu tinha a tarde toda pra brincar e ficava esperando, né, a mãe lá chamar pra jantar, né? Vem jantar, aí você se despedia ali dos seus amigos, ia, tomava um banho pra poder jantar e ainda ficava mais tempo à noite lá, né, na minha época a gente tinha muito vagalume aqui no quintal de casa, né? Siriri, né? Pra quem é de São Paulo acho que vai saber o que é. Mas tinha muito desses insetos aqui. Então, à noite, aquele calorzão, a gente não queria ficar dentro de casa, né? Ficava aqui no quintal brincando ainda. Então, tipo, parecia que o dia durava uma eternidade, cara. Sem brincadeira. E aí, o Francisco acabou de falar, você vai ficando mais velho, vai crescendo, você começa a ganhar responsabilidades. E o dia parece que não rende. Você fala, puxa, já tá acabando o dia, eu não fiz nada, né? Então, aproveita esse tempo que você tem aí. Essas pequenas coisas que a gente guarda, né, na memória, né? Parece que é coisa boba, pouca, né? Mas não é isso que você guarda, né? Relacionamentos, memórias, né? É o que fica, né? O tempo, as coisas, vão passando, né? As pessoas passam, né? O que fica são relacionamentos, né? E é algo que Deus, desde do princípio, né, vem guardando na gente, né? A gente tem esse anseio por relacionamento, por amizades novas, a gente tem esse medo da frustração, né? Será que aquela pessoa não, vai me tratar bem, se vai, né? E vai acontecer de pessoas que não quer amizade, né? Não quer relacionamento com outras pessoas e, né, a gente tem que entender essas coisas. Né? Não é forçar, né? Tem que entender. E uma vida plena, eu vejo que é isso, né? Então, faça essa pergunta para vocês mesmos, né? Por que ter uma vida plena? Faça para você mesmo e comece a analisar um pouquinho sobre isso, né? Entender um pouquinho sobre isso. Então, a gente agora vamos lá para a terceira promessa de Deus aí. Que é a sua provisão diária, né? O texto tá aqui em Mateus 6. É 32 ou 33 ainda? 31 ou 33. Isso, Mateus 6, 31 ou 33, né? Aqui a gente vai falar de alimentos, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre alimentos, mas entendo que provisões diárias não está relacionada só ao alimento que você tem aí na sua casa, né? Pode ser o alimento espiritual também. Aqui Jesus ele dá esse ensejo de provisão diária, por quê? Porque na época não se existia que nem hoje, que a gente compra coisa que dura um ano, não existia geladeira, não existia de estocar, né? Ficar estocando aí de casa. Hein? Que nem nós temos essa facilidade hoje, né? Era algo diário, você não podia guardar uma carne por muito tempo. Tanto é que o sal é dessa época, né? Tanto é que a palavra salário é de sal, né? Porque eles ganhavam com sal, que era para poder guardar os alimentos, né? Trabalhava e ganhava um salário referente ao sal. A gente comentou um pouquinho nesses episódios passados aí, né? Dá uma revisada lá, volta lá, assiste lá, que você vai entender um pouquinho sobre isso aí. Mas vamos lá então, aqui ó, Mateus 6, 31, tá bom? A gente estava falando aqui, na verdade o texto que ele fala um pouquinho sobre Deus e as riquezas, né? Se você quiser voltar lá no 24, ler direitinho. Mas a gente vai pegar aqui a partir do 31, tá bom? Portanto, não fiquem preocupados, perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas.
O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará. E você vê que são necessidades básicas, né? Que Jesus está falando, né? Sobre o comer, o se vestir, beber. Não é um carro novo na garagem, né? Não é, não é coisa supérflua, né? É as necessidades básicas. Novo, são coisas básicas, né? Que é o que o ser humano necessita para viver, né? Você sem comida, você não dura muito. Sem bebida, também não. Sem se vestir, você vai ficar doente, né? Vai acabar adoecendo e Jesus está falando que Deus sabe de todas as nossas necessidades, né? E como a gente falou, um pai em sã consciência não vai deixar um filho sem comer 3 dias, sem beber, sem roupa, né? E ele está falando aqui, ó, não se preocupe com essas coisas, que o pai sabe o que vocês precisam. Porque às vezes chega aquele momento, né? Principalmente ali depois do pagamento, que você já gastou todo o seu dinheiro, pagou suas contas, aí você começa a ficar preocupado, né? Puxa, será que eu comprei aqui de mantimento vai dar até o final do mês, né? Ou então, tipo, será que eu vou ter dinheiro para pagar aquela conta no próximo mês e vou conseguir me alimentar? As minhas roupas, meus tênis já estão ficando todos desgastados, será que eu vou conseguir comprar uma roupa nova? Essas necessidades que a gente está falando aqui são as necessidades básicas. Sim. Né? E igual a gente comentou, a gente fez uma brincadeira aqui, né? Não é um celular novo que você está precisando ali. Isso aí não é necessidade, né? Isso aí é supérfluo. Mas as necessidades básicas, Deus ele vai te suprir. Ele vai dar um jeito ali de você conseguir ter isso aí pro seu dia a dia, né? Pro seu mês ali. Então, deita e dorme despreocupado, porque Deus ele sabe o que você está precisando. Ele vai te colocar isso no seu caminho, né? De alguma forma. E se precisar, ele levanta alguém, Deus é Deus, ele não deixa faltar o pão, né? Ele sempre dá um jeitinho ali de colocar isso aí dentro da sua casa, na sua mesa, né? Vamos pra próxima aí? Sim. Proteção, né? Deus nos protege. Salmos 91:10. Vou abrindo aqui. Proteção é muito interessante falar isso, né? Porque é um termo tão amplo, né? A gente pode falar de proteção de várias coisas aí. Física, espiritual, emocional, né? Como é que se diz assim? É um tema, né? Bem grande, bem amplo pra gente poder conversar. Salmos o quê, perdão? Salmos 91:10. Salmos 91:10. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto de sua casa. Eu vou continuar aqui no 11, tá? Só pra gente poder fechar aqui o versículo. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eu vou começar. No episódio lá que Jesus ele tá no deserto, que ele tá jejuando, e o diabo vem para confrontar ele, né? E esse texto ele fala, né, que aos seus anjos dará ordem, né, para que não aconteça mal algum. É que essa versão ela é um pouquinho diferente, mas é esse texto aí, né? E o diabo ele vem acusar a gente muitas vezes com a própria Bíblia, né, com a própria palavra. Só que a gente tem o Espírito Santo que nos revela a palavra escrita, né? Põe no nosso coração. E muitas vezes o diabo ele faz isso, ele quer te acusar com a própria palavra, né? E Jesus ele fala, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, né? E é algo para se pensar, né? Porque Deus ele disse que vai nos proteger, né? E se ele disse, a gente não precisa se preocupar e não pôr Deus à prova, né?
Porque aqui o diabo está tentando falar, já que você é Deus, então pula aí. Que a palavra fala que ele colocará os anjos. Não é esse tipo de proteção, né? Que Deus. Vou virar um super-humano. Você vai ficar blindado ali. Vai onde você vai arrumando briga, que Deus vai proteger. Não é isso, né? Tem aquele filme do. Almighty Bruce lá, que é do. O Todo-Poderoso lá? Que é bem isso, né? Que no final do filme lá ele tá no meio da rodovia e para no meio da rodovia e joelha, né? Aí ele vê a luz, né? Vê a luz e ele, apesar de ser um filme engraçado, né? É bem isso, né? Ele chega lá, fala, eu morri. Eu até hoje eu não vi ninguém que se ajoelhou no meio da pista pra um caminhão passar e sobreviveu, né? E é bem isso, né? Não é porque a gente sabe das promessas de tudo que a gente vai tentar a Deus, né? Pôr a prova ali. Vai agir com levianidade, né? A respeito das promessas, né? Não é porque você tá protegido aí que você vai entrar ali num lugar perigoso, numa vielinha ali e falar, não, vai tudo bem. Sem necessidade, né? Tá tudo bem. E é basicamente isso, né? Eu vou fazer um comentário aqui, né? Porque algumas pessoas se confundem um pouquinho com isso, tá? Assim, eu vou falar por mim. Pelo menos eu nunca vi, né? Nunca li na Bíblia aqui que quando a gente já nasce com um anjo da guarda aí vigiando a gente o tempo todo. Nunca vi isso na Bíblia. Posso estar errado, sei lá, né? Mas aquele Deus, ele manda que os anjos dele cuidem de você. É diferente, é um pouquinho diferente aí de você nascer com um anjo da guarda ali protegendo o tempo todo, né? E assim, não é porque tem um anjo que Deus mandou um anjo para cuidar de você que você vai aprontar aí esperando que ele faça qualquer coisa ali para te proteger, né? Não é bem isso. A gente acabou de falar aqui, tem uma diferençazinha, né? E levando em conta que a gente começou por salvação, vida plena. Todas essas promessas é para quem tem uma convivência com o Senhor, que tem uma comunhão. Eu posso ler o 14 aqui, Francisco? Sim. O versículo, o mesmo salmo, tá? O Salmo 91, continuando aqui um pouquinho mais para frente, o 14, vai falar exatamente o que o Francisco acabou de falar ali, né? Olha só. Deus diz, eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Então, olha só, né? Foi o que o Francisco acabou de falar. A gente nem tinha conversado sobre isso ainda, né? Deus, ele colocou ali, ó, salvação, vida plena, né? A proteção, né? Então, isso tudo tem a ver com o quê? Com você reconhecer Deus, né, como Senhor. Sim. Não é somente sair por aí fazendo o que quer, não. Pegando coisas específicas, né? Sim, porque pegando... Deus, ele age num contexto geral, né? Sim. Ele é Deus, ele pode fazer do jeito que ele achar melhor, né? Mas é o que a gente está colocando aqui. Logo quando eu me converti, tinha um pregador que ele era lá do Rio de Janeiro, lá da Rocinha, eu não lembro o nome dele e tal. Mas ele fez sucesso nessa época que eu me converti, um pouquinho antes, né? Em 98, 99. E ele falava que a mãe dele ensinava as coisas para ele, assim, da Bíblia, mas aquela história, né? Que a pessoa conhece, mas nunca se dedicou, né? Praticou, né? E ele falou que ele estava no morro lá, a polícia subindo. Aí ele começou a usar os salmos, né? Que a única coisa que ele lembrava. Eu acredito que Deus, ele pode até ter agido no coração dele para que ele tenha tido essa revelação. Mas ele falava que ele subia lá, aí ele entrava atrás da caixa d'água e falava: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor me protege, metia a bala. E Deus não é um escudo. Né? Ele falou que ele saiu de lá e teve um encontro com Deus, tudo, né? Eu acredito que teve uma certa hora ele orou lá e buscou a Deus sinceramente. E ele falou que a polícia passou, os traficantes passou lá e ninguém viu ele dentro dessa caixa d'água
E daí pra lá ele se converteu e eu não sei mais porque eu não lembro o nome dele. Mas na época ele cantava uma música de... Hoje seria... Não era rap, era mais... Era uma música que era de época, eu não vou me lembrar. Mas eu lembro que ele estourou com essa música, né? Era tipo uma versão, tinha a versão funk deles lá, rap, não sei. E ele fez uma versão dela em cima do... né? Uma versão gospel. E ele fez... eu lembro que na época ele estourou mesmo com o disco. Depois eu nunca mais ouvi falar dele. E eu lembro que eu vi... Ele chegou e na igreja, ele pregou sobre isso. Aí tinha uma fita, aí eu assisti essa fita e vi, né? Fita de VHS? VHS, pra você ver como antigo, é negócio. Antigo. E é isso, né? A gente não é um contexto fora de... Um texto fora de contexto, né? Tem bastante gente que faz isso, né? Pega lá o versículo ali e usa fora de contexto, né? Não é bem assim. Aí tem que se atentar a isso também, né, Francisco? E brasileira né, a gente é bem assim, né? De pegar um pedaço lá e querer levar pra vida, né? E não se aprofunda, né? Não quer se aprofundar, né? Acha bonito os outros falando, né? Os outros... Mas não quer... Você vê lá em carro, em casa, né? Em tudo, né? Você colocando ali, né? Plaquinha decorativa, né? Não é isso, né? Deus, ele quer que a gente guarde a palavra dele no coração, né? Quer que... Praticar, né, Francisco? Que tenha saber na mente, usar. né? Porque o Espírito Santo, ele nos ajuda nessas horas, né? E a gente entender que tudo tem uma razão, né? A gente precisa buscar, tentar passar por essas situações da melhor maneira possível. Porque Deus, as promessas dele são essas, né? Que ele nunca vai nos deixar. Muitas vezes a gente deixa Deus, se afasta de Deus, mas ele fala que ele nunca vai nos se afasta deixar. de nós, né? A gente que vira as costas para ele. É uma palavra dura, mas a realidade é essa, que a gente que decide não andar com Deus, decide fazer da nossa vontade. Aí não dá certo, a gente quer correr atrás, né? E Deus, em sua infinita misericórdia, ele nos ensina, né? Como um pai educa a criança, né? Que fez algo errado, né? Nos disciplina, né? Que a gente pode ligar isso aí diretamente agora aqui na quinta promessa de Deus, né? Que é justamente sabedoria. Ele nos dá a sabedoria que a gente precisa, né? Às vezes a gente pensa que sabedoria tem a ver com inteligência, né? E não é só isso. A sabedoria ela é muito maior do que a inteligência de alguém. Sabedoria é você saber falar com as pessoas, saber agir de modo correto na hora certa, né? Isso é sabedoria. Sabedoria é você saber distinguir o que é bom, o que é ruim para sua vida, né? Isso é ter sabedoria. Não tem a ver só com inteligência intelectual ali, né? Que você sabe responder as perguntas de matemática na prova, não é isso? Tem muito mais. Tanto é que quando Jesus vai conversar com Nicodemos lá, que ele fala sobre é necessário nascer de novo. Nicodemos, mas como? Como que pode alguém velho voltar pro ventre da mãe? Quer dizer, ele tá pensando, não sei o que passou na cabeça dele. Ele veio algo muito concreto, né? Ele falou, esse cara tá muito louco. Ele quer que... Como que eu vou voltar a nascer de novo? Eu já tô grande, como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Olha o pensamento dele, como ele foi longe, meu. Ele tava, né? Ele foi bem... entender, né? Bem, não é lógico o que fala, ele foi bem concreto ali. Né, meu? Ele foi no pé da letra mesmo. Pé da letra. Você é doido, cara. E Jesus fala, mas como que você, um sábio, um conhecido das escrituras, da palavra, você pensa isso, né? Que Jesus, ele teve um encontro... meio que às escondidas com ele, porque foi à noite, os dois ficou conversando em particular. E aí Nicodemos me solta uma dessa. Você fala, não, deixa fora, vamos embora. Um dia nós conversar de noite. Tá louco, tá cansado, tá com sono. Mas você vê que Jesus mesmo ali reaçando, colocando assim, mano,
você conhecido, né? Conhece as escrituras, estudado, me solta uma dessa em quanto temos? Pô, e não né? O que tá acontecendo? Né? Porque é uma viajada monstruosa, cara, você pegar aí. Como que eu vou voltar pro ventre da minha mãe? Provavelmente a mãe dele já tinha morrido, porque ele já era... velho. Já era ancião, um senhor ali. já, né? Pensar né? É duas coisas muito loucas. E Jesus, ele fala isso, né? Que às vezes a gente tá tanto se achando o espertão, o conhecedor de tudo, que ele ensina uma coisa tão simples pra gente que a gente não viaja na maionese, né? E ele foi literal, né? Ele foi literal, voltou né? lá na loucura. E né? E muitas vezes a gente acaba fazendo isso, né? De forma literal mesmo. Né? Uhum. E sabedoria é isso, né, Francisco? A gente saber interpretar as coisas, as situações, né? Colocar um contexto, né? Uhum. Às vezes o seu chefe fala alguma coisa pra você e você vai lá e é literal. Daqui a pouco é mandando embora porque foi literal demais. Precisa ter a sabedoria, né? Esse entendimento aí pra poder interagir e conversar. E a sociedade é isso, cara. Você tem que ter sabedoria pra viver na sociedade, né? E o texto tá lá em Tiago 1:5, tá bom? Vou ler aqui pra vocês rapidinho e a gente faz uns comentários aí também. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. E é exatamente isso, né, Francisco? A gente saber pedir a Deus, né? Não é sair pedindo qualquer coisa também, a gente tem que ter a sabedoria para pedir a Deus. E ele vai nos preencher, né, com essa sabedoria divina, digamos assim. A gente poder ter o entendimento. Eu costumo associar a sabedoria com paciência, né? Porque às vezes você vai conversar com alguém e você precisa ser paciente. Você precisa saber o momento que você deve falar, né? Você tem que ter a sabedoria do que vai falar e quando e como falar. Eu faço essa associação, que a sabedoria ela tá ligada ali com a paciência, né? Às vezes você precisa ser um pouquinho paciente. E, cara, não tenha vergonha de pedir a Deus sabedoria, né? Todos nós precisamos de sabedoria. Igual eu falei, a sabedoria ela não tem a ver só com a inteligência intelectual ali, né? Mas saber o momento certo de cada coisa, isso é sabedoria. Tem alguma coisa para conversar? Sim, e a respeito de sabedoria, né? O texto aqui fala que a gente tem que buscar em Deus, né? Em oração, pedir a Deus. E é um processo, né? Da sabedoria, você orar a Deus buscando entendimento, sabedoria da palavra, tudo, de um contexto para a vida, né? Em geral, né? E falando aqui em pedir para Deus, o que me chama a atenção, que eu trouxe na memória aqui, foi Salomão. Salomão foi o homem mais sábio do mundo, né? A Bíblia fala que ele foi o homem mais sábio e o homem mais rico, né? Seria um coach aí, né? Nos dias de hoje, né? A Bíblia fala que Deus, quando ele vai ser ungido rei, Deus pergunta para ele: o que você quer? Para Salomão, né? E Deus fala: se você quiser, vou te enriquecer e tal. E começa a mostrar as coisas para ele, né? Uhum. E ele pega e fala: o que eu quero é sabedoria e conhecimento. Sabedoria para agir de forma correta como rei, com seu povo, e conhecimento para não fazer nada errado, né? Não deixar pecar. O conhecimento que Salomão pede é conhecimento da Bíblia, né? Das leis, ali, né? Porque quando um rei era ungido, ele era o que tinha que andar, ele tinha que ler todo dia a Bíblia, né? E a Bíblia fala que a gente somos reis e sacerdotes, né? A gente tem que ler e estudar a Bíblia todo dia. É a obrigação dos filhos de Deus, é ler e estudar a Bíblia todo dia.
E a gente percebe que muitos não fazem isso, né? A gente acaba levando, e é um mandamento de Deus para o rei. Uhum. E a Bíblia fala que a gente foi constituído príncipes, sacerdotes da casa de Deus, né? A gente tem por obrigação de ler e estudar a Bíblia todos os dias. Tem que ter ela na mente. E o mais interessante é que Salomão, ele pediu sabedoria e conhecimento. E Deus fala, por você pedir algo tanto que está no meu coração, que eu não vou só te dar isso, vou te enriquecer. As pessoas vão vir do mundo inteiro para saber como que você é tão sábio, para ter conhecimento, né? E a gente vê na Escritura exatamente isso. As pessoas vinham do mundo inteiro daquela época para se consultar com ele sobre a sua sabedoria, né? Ele era um coach da época mesmo, né? Os caras vinham de longe. Era o que tava nos top 10, ele era o primeiro. E pra você ver, ele não era aquele que vai atrás das pessoas pra dar sabedoria. Não, as pessoas iam até ele. Era diferente. O cara vinha lá de longe pra poder... Falava outra língua e se virava lá pra se comunicar, mas pra poder aprender o que ele tinha aí, né? E é uns episódios atrás aí, eu e o Ronaldo falamos um pouco sobre isso, né? Sobre as sabedorias de provérbios lá para a vida em si, né? E Sim. Nós falamos um pouco de finanças e tem bastante coisa que ensina ali. Ali é um livro de sabedoria, né? Tem uns estudos que falam sapiências de Salomão, né? Porque os livros que ele escreveu no Antigo Testamento são coisas assim para a vida mesmo, né? Para você ir bem mesmo, né? E é algo que a gente tem que pôr em prática. Aí eu sempre costumo pegar provérbios no mês que tem 31 dias. Que aí eu deixo... Eu já falei sobre isso, mas eu deixo separado um capítulo por dia. E ele é tão leve, assim, tão fácil de entender, que um capítulo por dia faz a diferença. Você deixa ali como devocional, ali você vai lendo um por dia, né, até o final do mês, e vai fazendo as suas anotações. E é muito bom para você se enriquecer, assim, de conhecimento, de sabedoria. É muito bom, é um livro muito bom para você ler. Vamos para a sexta promessa. Vamos lá, sexta promessa. Que Jesus falou que nunca nos deixará só. Né? Lá em João 14,16. Aí já tô aqui em João, vou abrir em 14,16, mas antes de ler aqui, né? Às vezes você acaba se afastando das pessoas, né? Do seu ciclo ali de amizade, de família, e começa a se sentir só, começa a se sentir abandonado ali. Mas saiba que Deus, ele nunca te deixou só, né? Ele sempre tá ali com você, né? E a gente vai ver essa promessa agora lá em João 14,16, né? Isso. A gente vai lá, eu vou ler aqui para vocês rapidinho. O título é Jesus promete o Espírito Santo. Eu vou ler a partir do 15, tá? A gente deixou marcado o 16, mas eu vou ler a partir do 15 aqui, ó. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. 16 agora. Sim. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e vive e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Aqui ele está dando um ensinamento para os discípulos, né? Porque eu acho, no meu pensamento, eu achava que os discípulos achavam que eles iam ficar, né, para sempre com Jesus ali, né? E Jesus, ele fala que ele veio para cumprir uma promessa, para fazer acontecer o que tinha que acontecer. E ele fala: eu vou ter que voltar para a casa do Pai, porque eu vou, né? Eu já cumpri o que se não tiver morada, eu vou fazer morada, né? Mas ele fala: é necessário que eu vá para que o Espírito Santo, o Consolador, venha, né? Para abraçar de uma forma todos, né?
todos aqueles que creem, né? E aqui ele fala, né, que o Espírito não é para o mundo. Esse Espírito Santo é para todos aqueles que creem, que conhecem, que acreditam, né, nessa obra do Espírito Santo. Que amam e obedecem, né, aos mandamentos ali, que creem mesmo. Então, assim, o que é o Espírito Santo, né? A gente pode pegar depois um dia e conversar sobre o que é o Espírito Santo de Deus. Mas aqui é uma promessa de Deus para você não se sentir mais sozinho, vazio. Porque Deus, ele deixou o Espírito dele, o Espírito Santo dele ali com você para ele te conciliar, para te auxiliar, né? Ele fala que é um Espírito auxiliador. No original em grego ele fala Paracletos, né? Que é o consolador, auxiliador. Isso, né? O auxiliador. Aqui tem na sua de estudo tem aqui a tradução de uma palavra grega que pode ser entendida no sentido de conselheiro, defensor ou advogado, né? Em outras também vai falar em mentor, né? Aquele que mentoria, que defende, protege. E se você for perceber, né, a gente está indo numa ordem aqui, e esse espírito consolidador aqui, ele é aquele que vai te dar sabedoria. A gente acabou de falar de sabedoria ali, que se você pedir Deus, ele vai te dar sabedoria, né? E o Espírito Santo aqui, ele vai te dar uma sabedoria. Quando você estiver precisando ali de uma ajuda, você senta no seu quarto, ora lá, ele vai te orientar. Ele vai ser o Paracletos, né? Ele vai tirar aquilo que está no seu coração da palavra, né? Ele vai te lembrar de textos, vai te lembrar de situações. Né? Vai te trazer a memória. Vai trazer a memória aquilo que te traz esperança. Só que você vai ter que se encher, né? Ele não vai tirar algo vai tirar a água de um copo que está vazio, né? E é isso que ele vai nos ajudar, né? Ele vai tirar da onde tem. Às vezes você passou um dia longo ali, tá com a cabeça cheia, né? Tá com um monte de informação ali no meio ali, não tá conseguindo processar direito o que tá acontecendo. Você vai lá, tem o seu momento ali de meditação, de oração, né? Em silêncio com o Pai ali, e o Espírito Santo, ele vai te iluminar, ele vai te dar essa direção que você precisa. Ele vai nesse monte de processamento que você está tendo ali, um monte de ideias, ele vai te iluminar uma ali que vai te direcionar, né, Fresco? Sim. Faz o último aí. E o último ele fala sobre o coração, né? Um coração novo. Que engloba tudo o que a gente leu, né? A pessoa que tem no primeiro que tem a salvação, segundo a vida plena, uma provisão diária, uma proteção, sabedoria, o Espírito Santo e um coração novo, né? Disposto a perdoar, a aprender, amar, um coração arrependido, né? Que vai buscar, ver que onde errou, onde está errando e buscar aprender, né? A mudar, melhorias, né? A se humilhar diante da presença de Deus. E não vai ser literal aí também, né? Vai achar que é um coração novo, transplante aí. Vai ser transplantado. Tá lá em Ezequiel 36, 26. Vou ler aqui na Almeida, corrigido e fiel. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Eu li até o 27 aí. Então, se você perceber, né, ele tá falando tudo aquilo que a gente já veio comentando antes ali, né? Sobre um espírito
consolidador, a sabedoria, né? A vida plena. Né? E que você venha, né, conversar com as pessoas, tentar pôr essas promessas, né, pôr dentro do coração mesmo, ler, estudar, refletir um pouco sobre isso. Eu vou deixar alguns textos aqui, né, algumas promessas também. Tá lá em Jeremias 29:11. Porque que a Bíblia fala que há um futuro certo e feliz preparado para nós. Jeremias 29:11. É um texto conhecidíssimo aí no meio evangélico, né? O pessoal fala bastante dele. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. É uma palavra bem específica aí. Os planos de Deus são de fazer a gente prosperar, de não causar dano nenhum, né? E Deus diz que conhece os planos que Ele tem pra gente. Não é a gente precisa ficar lembrando dele o que Ele tem que fazer pra gente, né? A gente precisa andar nos estatutos dele, né? No que Ele põe como regra, fé e prática pra gente, né? Que tá na sua Bíblia. Deus conhece, sabe o que Ele tem reservado pra gente. E o segundo aí é Jesus, ele oferece trocar a sua carga pela dele. Está lá em Mateus 11, do 28 ao 30. Vou ler aqui na versão nova tradução na linguagem de hoje. Que é um texto também bem conhecido. Jesus pede... do 11, do 28 ao 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Peraí que o meu tá diferente aqui, eu já li da minha cabeça. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Eu quis ler aqui porque ela é mais diferentona, né? Ela pega um pouquinho aqui, né? E que é o que eu tinha falado, né? Que Jesus ele pede pra gente trocar o fardo, né? Tem um filme que é de um livro, né? Que tá até no YouTube, você acha ele, que é o Peregrino. Que a hora que você assiste ele, você fica meio sem entender, porque ele tá com um fardo nas costas, um sacão gigante, assim, mas gigante mesmo nas costas, e ele anda o filme inteiro com aquele negócio nas costas, né? E você fica, caramba, ele tá andando com, parece uma mochilona, mas gigante nas costas, e é um fardo, né? E ele vai, que ali ele tá, é a vida dele, tá naquele fardo, de todas as coisas que puxa ele, né? E o filme ele mostra isso, né? Ele começa a mostrar as coisas desse mundo, vai te sobrecarregando, né? E você vai andando com aquilo ali e vai cada vez mais te pesando e chega uma hora que fica insuportável. E Jesus ele fala: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, né? Troque comigo o seu fardo pelo meu que é leve, né? E é isso o segundo ponto que eu quero falar. Se você tá achando que sua vida tá difícil, tá pesado,
Peça para Deus, peça para Jesus. Jesus, troca comigo. Pega o meu fardo, eu não tô aguentando mais, tá? Essas dores, essa tristeza, essa angústia, luta, essa tudo que vem na sua cabeça que você acha que tá te deixando para baixo, tá te entristecendo, tá machucando, troca com Jesus. Ele mesmo fala que ele vai trocar, né? Ele vai dar um fardo leve, fácil de carregar. E o terceiro tópico está lá em Salmo 139:16, que fala que você foi criado com valor, né? Você tem um sentido na vida, você tem um propósito. A nossa existência, ela tem valor. Deus não, por mais que possa parecer que a gente não foi desejado, não foi programado, Jesus fala que a gente tem um valor, que Deus, ele criou a gente, né? Esse salmo ele vai falar, né, que antes que a gente fosse uma substância informe, Deus, ele já via a gente ali, né? Antes mesmo de nossos pais ter relação, Deus já sonhava com a gente. Vou ler Salmo 139:16. Tu me vistes antes de eu ter nascido, os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Um pouquinho antes vai aqui, ó. Tu vistes, no versículo 15. Eu vou ler até um pouquinho antes aqui no 13. Tu criastes cada parte do meu corpo. Tu me formastes na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso. E eu sei disso muito bem. Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos. Quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. E é o que eu quero deixar aqui. Deus, ele fala que ele tem um plano, um propósito para a nossa vida. E ele tem um sentido para a gente ter nascido. Ele formou a gente antes de nossas mães saber que estavam esperando, que estavam grávidas de nós. Ele formou os nossos ossos. Ele estava ali todo ansioso, todo feliz, esperando a gente nascer. Já tinha um propósito e tem um propósito para a gente, né? Que você possa refletir nesses tópicos que a gente deixou. Pois, como o Felipe falou, a gente vai deixar salvo os textos todos aí, para que você possa ter um momento para meditar, para buscar essas promessas, para orar, buscando a Deus. E o último aqui que o Francisco leu, ele é muito bonito, né? Porque Deus, ele te preparou para alguma coisa. Ele tem um propósito ali na sua vida. Então, pensa um pouquinho sobre isso, né? Não interrompa esse propósito. Saiba que Deus, ele está com você ali. A gente viu que ele te protege, ele te sustenta, ele quer te dar sabedoria, ele deixou um amigo ali consolidador para você, né? Ele quer te dar um coração novo. Então, todas as promessas de Deus, ele quer cumprir para sua vida, né? E saiba que ele te ama muito também para que você pudesse existir, né? Pudesse estar aqui hoje. Ele já sabia disso muito antes de você nascer, né? Tem um louvor que eu acho muito bonito do... Nossa, fugiu o nome dele agora na cabeça. Ousado Amor. Nossa, fugiu, deu um branco. É que na verdade eu tô com a versão em inglês na mente, né?
Aí, esse louvor, ele fala muito disso, né? Que Deus, ele já te via antes de você nascer, né? Então, ele já te conhecia antes de você nascer. Antes de você ter o seu nome, ele já sabia. Ele já tinha te imaginado antes de construir você. Aí, ele já sabia de tudo isso. Então, viva a sua vida aí, pensando um pouquinho nisso, né? Que Deus, ele te ama tanto que ele te criou com um propósito para você. Você tem um propósito aí. E algo que a gente falou, que Deus, ele busca relacionamento, né? A Bíblia é relacionamento, né? Pessoal. Se a gente chamar, ele vem ao nosso encontro. Ele está próximo para nos ouvir. E se você acha que precisa procurar médico, né? Tomar remédio, se sinta à vontade, porque a Bíblia fala que os médicos estão para nos ajudar, né? E muitas vezes remédio ajuda também, né? Ele complementa, né? Deus, ele criou o médico já sabendo do propósito do médico. Ele criou... Não tenha vergonha de procurar uma ajuda psicológica, psiquiátrica. Isso aí não é bobagem, né? E a gente deve procurar mesmo, né? E é isso, né, pessoal? Então, pra gente fechar aqui o episódio de hoje, né? Se você estiver precisando de ajuda, entre em contato com alguém, né? Converse com o seu amigo ali, se abra para ele, alguém de confiança ali, que você tenha uma confiança. Conversa com ele, explica para ele o que você tá passando, a situação que você tá passando. Busque ajuda de alguém, de um familiar próximo, né? Alguém que você ama, né? Sim. Busque alguém. E igual o Francisco estava falando aqui, se você precisa de um auxílio médico, não tenha vergonha. Vai lá, né? Marque uma consulta. Procure um profissional que ele possa te ajudar também, né? E é isso aí, cara. A gente deseja uma excelente semana para vocês aí, um ótimo mês, né? A gente já tá quase chegando na metade do mês aí. Daqui a pouquinho tá chegando aí a primavera, né, Francisco? Já começa semana, né? Essa semana aí, então... a gente deseja tudo de bom para vocês, que Deus possa estar abençoando a família de vocês também. Quero agradecer também, obrigado por ouvir a gente aí, passar esse tempinho com a gente também, muito importante. Se você conhece alguém que passa por essa situação, né? Compartilha, né? Compartilha o nosso podcast. Isso, a gente tá lá no Spotify também, sim, no Deezer, só procurar a gente lá. Compartilha, que às vezes alguma coisa aqui ajuda a pessoa, né? Uma mensagem aqui, talvez. Um pedaço aqui que a pessoa ouve faz a diferença na vida dela, né? Que Deus possa abençoar todos nesse final de semana. Bons estudos e Deus abençoe. Amém.